E aí, pessoal, beleza? Esse aqui é o vídeo 26 da parte de termodinâmica, né? Continuando com aquele nosso aprofundamento sobre o que a gente fala de entropia e suas variações em diferentes situações, né? Nesse daqui a gente vai falar basicamente sobre a variação de entropia em reações químicas. Claro, tanto pelo aquele modo convencional, do ΔS, como também pelo modo onde nós podemos ter as variações de capacidade calorífica dentro dos nossos componentes. Beleza? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem é o seguinte: a variação da entropia padrão numa reação química é calculada a partir de dados tabelados, semelhante como a gente fazia aquela variação da entalpia de uma reação, né? Quem não viu, tem um vídeo aí de lei de Hess, vou colocar até na descrição, que a gente fala sobre isso daí, onde a gente pegava basicamente a entalpia dos produtos e subtraía da entalpia dos reagentes, tá? Mas tem uma diferença que ela é bem importante. A gente não atribui o valor convencional de zero para a entropia padrão dos elementos, como a gente fazia lá na entalpia, né? O valor característico de entropia de cada elemento a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão é determinado a partir do terceiro princípio da termodinâmica, que é o vídeo anterior. Eu também vou deixar o link aí para vocês, tá? E aquele método clássico que a gente tem de resolver é o seguinte: a variação da energia variação da entropia. E a gente tem aquele método clássico de resolver, que seria a variação da entropia padrão seria igual à entropia final menos a entropia inicial. Em termos de reação química, isso seria a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Beleza? Então, eu peguei aqui um exemplo para a gente poder fazer isso. No caso aqui, eu peguei o seguinte: eu tenho o óxido de ferro 3, né, o óxido férrico sólido, mais 3 gás hidrogênio gasoso, né? Isso vai reagir resultando em 2 ferros sólido mais 3 moléculas de água líquida, tá? E aí a gente pode ver o seguinte: a variação de entropia padrão deles a 25 graus Celsius vai ser, no caso do óxido férrico, 10,51 Joule por mol. No caso do hidrogênio gasoso, 15,7 Joule por mol. Para o ferro sólido, 3,28 Joule por mol. E no caso da água líquida, 8,41 Joule por mol. Note que tudo isso é dividido por R. Então, quando eu for fazer minhas variações, eu multiplico por R. Tá? Então, olha só. Se eu quero determinar a variação de entropia nessa reação, o que é que eu posso fazer? Né? Eu calculo a minha entropia final, que seria a entropia dos produtos, menos a entropia dos reagentes, né? Isso, claro, multiplicando pelos seus fatores estequiométricos. No caso aqui, nós vamos poder montar assim. Olha só. A minha variação de entropia vai ser basicamente 2 vezes a entropia do ferro. Se você for ver lá em cima, eu tenho 2 ferros, né, como produto, mais 3 vezes a entropia da água líquida, porque eu tenho 3 águas líquidas, né? Isso eu coloquei um parêntese para poder indicar que isso daí vai ser a entropia dos produtos, tá? Menos a entropia dos reagentes. Então veja que eu coloquei menos, abre parênteses, a entropia do óxido férrico, mais 3 vezes a entropia do gás hidrogênio, né? Fechando esse parênteses, porque essa é a entropia dos reagentes. Tá certo? Então, resolvendo tudo isso, como eu disse, lá aqueles valores que eu coloquei na tabela eram divididos por R, então aqui eu estou multiplicando por R para a gente poder ter o valor real. Fica igual a R, abre uma chave aí, 2 vezes 3,28, mais 3 vezes 8,41, menos 10,51, mais 3 vezes 15,70. Fechou aí, né? Então, ao resolver tudo isso, eu vejo que eu vou ter menos 25,82R, né? Então, para poder ter o valor real, eu vou ter que minha variação total da entropia vai ser menos 25,82 vezes o valor de R, que é 8,314. E aí eu determino que a minha variação de entropia final aí vai ser de menos 214,7 joules por Kelvin a menos 1 mol a menos 1. Beleza? Bom, e aí, por outro lado, eu tenho essa questão da minha variação de entropia sendo produto menos reagente, e devido a essa equação relativa assim, à temperatura, a gente pode manter a pressão constante, então a gente vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Olha só o que a gente tem aqui, né? Eu tenho que
a variação da entropia padrão dividido pela variação da temperatura à pressão constante vai ser igual à variação da entropia dos produtos dividido pela variação da temperatura à pressão constante, menos a variação da entropia dos reagentes dividido pela variação da temperatura à pressão constante. Se eu for dar uma organizada nisso daqui, se eu for reajustar, olha só o que é que eu posso encontrar. A variação da entropia padrão pela temperatura à pressão constante vai ser igual ao meu CP dos produtos. CP é aquela capacidade calorífica à pressão constante, né? Isso dividido pela temperatura, menos o CP dos reagentes dividido pela temperatura, ou seja, a variação da entropia em função da temperatura à pressão constante é igual a ΔCP dividido por T. Beleza? E aí eu posso pegar essa equação que a gente acabou de fazer e dizer o seguinte: se eu escrevo essa equação numa forma diferencial, integrando entre temperatura de referência, né, que é o meu T0, e qualquer outra temperatura, eu vou ter o seguinte, ó, a integral de T0 até T da variação de ΔS vai ser igual à integral de T0 até T de ΔCP sobre T dt. Ou seja, se eu abro essa equação em todos os seus termos e já ajusto, né, que o primeiro vai ser ΔS, eu posso ajustar. Então, eu vou ter o seguinte: o ΔS padrão a uma temperatura qualquer vai ser igual ao meu ΔS padrão na temperatura inicial, mais a integral de T0 até T de ΔCP dividido por T dt. Tá? Aí você pode dizer assim, cara, mas não está complicado. Essa equação ainda não está batendo, tem muita coisinha, tem uma integral para poder resolver, né? Então, olha só. Se o seu CP ele não depende da temperatura, você pode resolver de outra forma mais simples. Agora, se depender, tem que ser pela integral, né? Agora, se todos os CPs forem independentes da temperatura, a gente pode reescrever essa integral como sendo ΔS, a temperatura qualquer, vai ser igual a ΔS, a temperatura padrão, a temperatura inicial, mais ΔCP vezes o ln de T sobre T0. Bem mais simples de resolver. Esse ΔCP, lembra um pouquinho antes, né? Vai ser a variação da capacidade calorífica à pressão constante dos produtos menos a dos reagentes. É o meu ΔCP de reação, né? ln é uma propriedade matemática que eu vou fazer da temperatura final dividido pela temperatura inicial. Então, veja que matematicamente essa equação é muito mais simples de se resolver, né? Você vai achar a variação da entropia no andar da temperatura igual à variação da entropia na temperatura inicial, mais as variações dos CPs vezes o ln da temperatura final dividido pela temperatura inicial. Beleza, galera? Essa daqui é outra forma de resolver essa questão da variação de entropia. Agora, um caso que também eu tenho as variações de temperatura dentro da reação, tá? Então, por hoje é isso, né? Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botem nos comentários. Ainda tem bastante assunto de termodinâmica para a gente ver. Mas, por hoje, ficamos por aqui. Então, é isso. Valeu, falou e até a próxima.